Sessão ordinária 4 de 24/3/2020. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Convido o secretário da mesa, vereador Gilmar Ângelo Martinazzo, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Tendes ouvido o que foi dito? Amarás teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Discussão e aprovação da ata número 003/2020 da sessão ordinária do dia 10 de março de 2020. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 003/2020 permaneçam como estão. Os que discordam, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o agente legislativo para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Ofício número 33 de 2020, do Gabinete da Prefeitura Municipal. Assunto: reconhecimento de calamidade pública municipal. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo para conhecimento deste Poder Legislativo a cópia do Decreto Executivo número 2246, de 23 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública e dispõe sobre medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto epidêmico de coronavírus, Covid-19, no município de Nova Boa Vista. Com a decretação, adotamos medidas urgentes e excepcionais, como o fechamento de lojas, centros e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, bem como determinamos condutas de higiene e segurança para farmácias, clínicas de atendimento na área da saúde, mercados e supermercados, restaurantes, padarias e lancherias e postos de combustíveis, cooperativas e unidades de grãos autorizadas a funcionar durante a calamidade. Cancelamos todos os eventos realizados em locais fechados, independentemente da sua característica, condições ambientais, tipo do público, duração, tipo e modalidade do evento, bem como os particulares, como público superior a 20 pessoas. Em relação aos serviços públicos municipais, o Decreto Municipal número 2246 determinou aos órgãos e entidades da administração municipal, direta e indireta, a suspensão, a redução, a alteração ou a implementação de novas condições temporárias na prestação e acesso, bem como outras medidas considerando a natureza do serviço no período de calamidade pública, o fluxo e aglomeração de pessoas nos locais de trabalho, emitindo os regramentos internos necessários. Servidores efetivos ou comissionados, empregados públicos ou contratados foram autorizados a desempenhar suas atribuições em domicílio, em modalidade excepcional de trabalho remoto ou por sistema de revezamento de jornada de trabalho. Foram afastados de imediato das repartições públicas os servidores com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, os doentes crônicos, como cardíacos, diabéticos, doentes renais crônicos, doentes respiratórios crônicos, transplantados, portadores de doenças tratados com medicamentos imunodepressores e quimioterápicos, etc. Convocamos ainda, com a decretação da calamidade pública municipal, todos os profissionais da saúde, servidores ou empregados da administração pública, bem como os prestadores de serviços de saúde, em especial aqueles com atuação nas áreas vitais de atendimento à população, para o cumprimento das escalas estabelecidas pelas respectivas chefias. Estabelecemos plantões para os serviços de assistência social e defesa civil. Desde o decreto número 2243, de 17 de março de 2020, temos a suspensão por 15 dias, a partir do dia 19 de março, das aulas da rede municipal de ensino, inclusive educação infantil, creches, com possibilidade de redução ou renovação por iguais períodos e sucessivos períodos após reavaliação. Tornam-se conhecidas ainda as determinações constantes do Decreto Executivo 2245, de 19 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de emergência, onde também ficou definidas medidas preventivas e restritivas no âmbito do município de Nova Boa Vista, cuja cópia do ato segue anexa.
Todo o contexto descrito nesse ofício acarretará para a nossa cidade prejuízos econômicos, sociais e humanos que exigirão a mobilização de esforços para além de nossa capacidade local de resposta e restabelecimento da situação de normalidade. Assim, encaminhamos o presente ofício com o fito de solicitar o reconhecimento desta Casa do Povo da situação de calamidade pública decretada por nosso governo local e vivenciada por nossa população, com a finalidade de, em conformidade com o disposto no artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, ter autorização para dispensar o atingimento dos resultados fiscais previstos em nossa Lei Municipal 2105, de 30 de dezembro de 2019, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, bem como para não aplicação da limitação de empenho de que trata o artigo 9º, também da Lei Complementar 101 de 2000. As ações adotadas em nossa cidade somam esforços com o Estado do Rio Grande do Sul, que além de ter disposto sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio do vírus em todo o território estadual, por meio do Decreto número 55.115, de 13 de março de 2020, também decretou calamidade pública, Decreto Estadual número 55.128, de 18 de março de 2020, situação reconhecida pela Assembleia Legislativa, aprovada em sessão extraordinária no dia 19 de março. No mesmo sentido, o Decreto Legislativo número 6 de 2020 do Congresso Nacional reconheceu, em 20 de março, a ocorrência do estado de calamidade pública nacional, conforme solicitado pelo Presidente da República. Desse modo, e considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República, e que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no município. Reforçamos o pedido de reconhecimento da calamidade pública local. Reforçando votos de estima, subscrevemo-nos. Daniel Talemer, Prefeito Municipal. Ofício número 35. Assunto: projetos de lei, sessão ordinária. Excelentíssimo Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, venho encaminhar em anexo projeto de lei de autoria do Poder Executivo para apreciação dos nobres vereadores municipais na sessão ordinária do dia 24 de março de 2020, cuja ementa segue. Projeto de lei municipal número 25 de 2020, abre créditos suplementares no orçamento do município e indica recursos e dá outras providências. Certos da atenção e compreensão de vossas excelências, aguardamos a apreciação e aprovação da proposição apresentada e desde já renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos ao vosso inteiro dispor. Vanilde Dalcin, Prefeita Municipal em exercício. Passamos para a segunda fase da sessão, grande expediente. Esse espaço é reservado à palavra livre a cada vereador, possui um tempo de 10 minutos. Não havendo oradores inscritos, passaremos para a terceira fase da sessão, ordem do dia. Passamos para a terceira fase da sessão, ordem do dia. Discussão e votação dos projetos de lei recebidos do Poder Executivo. Solicita ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto e ao assessor jurídico para emitir parecer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos. Projeto de lei número 017 de 2020. Substitutivo ao projeto de lei municipal número 17 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a receber em doação imóvel de propriedade da Associação Evangélica de Confissão Luterana no Brasil de Linha Caúna e da outras providências. Justifica-se o envio do presente projeto de lei a esta Câmara para autorizar o município a receber da Associação Evangélica de Confissão Luterana no Brasil de Linha Caúna, por meio de doação, o imóvel rural situado na Linha Caúna, nesse município, tendo um pavilhão comunitário de alvenaria como benfeitoria, constante na matrícula 27.746 do Registro de Imóveis de Sarandi. Tal doação se dará a título gratuito e terá por finalidade disponibilizar o imóvel ao município, que poderá utilizar o mesmo para atividades de interesse da coletividade, promover a integração da comunidade, proporcionando momentos de lazer esportivos, encontros familiares, etc., para os munícipes, em especial os daquela linha, podendo eventualmente realizar reformas, melhorias e adequações que se fazem necessárias no salão comunitário. Por fim, o Poder Executivo vem solicitar aos nobres vereadores a aprovação desse projeto de lei, posto que respeita o desejo daquela comunidade e vem ao encontro do interesse público.
Certos da aprovação, Daniel Talimer, Prefeito Municipal. Então, pelo presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende autorização para receber em doação imóvel de propriedade da Associação Evangélica de Confissão Luterana no Brasil de linha Caúna. Esse projeto já encontrava-se em tramitação e o Executivo atendeu a nossa solicitação e também a comunidade também compreendeu, né? O vereador Neuri, eu sei que trabalhou nesse processo para que o projeto fosse viável e então, como eu disse, o Executivo atendeu a nossas solicitações e encaminhou um substitutivo, realizando então a doação do imóvel, como era o nosso entendimento, para que o município pudesse realizar as obras que são necessárias naquele imóvel. Então, a iniciativa de projetos de tais natureza é exclusiva do prefeito municipal e podem receber emendas por parte dos vereadores, contanto que tais emendas não descaracterizem o projeto original. Com relação à legalidade, lógica e gramática, o projeto é constitucional, elaborado entre a técnica legislativa, com pareceres favoráveis das comissões permanentes. Em discussão, os pareceres são favoráveis. Em votação, os vereadores que aprovam o projeto de lei número 017/2020 permaneçam como estão, os que discordam manifestem colocando em pé. Aprovado por unanimidade. Solicita ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto e ao assessor jurídico para emitir parecer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos. Projeto de lei número 024/2020. Projeto de Lei Municipal número 24 de 2020. Abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal para que se possa atender à demanda nas secretarias municipais de obras públicas, serviços urbanos e trânsito, demonstrando claramente em quais dotações faz necessária a suplementação e em quais dotações será procedida a redução de verbas, sendo suplementações pontuais visando dar normal andamento aos trabalhos municipais. Certos de vossa compreensão e colaboração, nos colocamos ao seu inteiro dispor, renovando votos de estima e apreço. Daniel Talimer, Prefeito Municipal. Então, pelo presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende a abertura de créditos no orçamento do município. A abertura de créditos no orçamento do município vem disciplinado no artigo 167 seguinte da Constituição Federal, na Lei 4.320, e é a iniciativa exclusiva do prefeito municipal, podendo sofrer emendas por parte dos vereadores, contanto que tais não descaracterizem o projeto original. Com relação à legalidade, lógica e gramática, entendo que o projeto é constitucional, elaborado entre a técnica legislativa, obedece ao disposto na Constituição Federal, na Lei 4.320, na Lei Orgânica do Município, com pareceres favoráveis das comissões permanentes. Em discussão, os pareceres são favoráveis. Em votação, os vereadores que aprovam o projeto de lei número 024/2020 permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se colocando em pé. Aprovado por unanimidade. Solicita ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto e ao assessor jurídico para emitir parecer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos. Projeto de lei número 025/2020. Projeto de Lei Municipal número 25 de 2020. Abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa. Trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal para que se possa atender a demanda nas secretarias municipais, finanças, obras públicas, serviços urbanos e trânsito e saúde, demonstrando claramente em quais dotações se faz necessária a suplementação e em quais dotações será procedida a redução de verbas, sendo suplementações pontuais, visando dar normal andamento aos trabalhos municipais. Certos de vossa compreensão e colaboração, nos colocamos ao seu inteiro dispor, renovando votos de estima e apreço. Vanilde Dalcin, Prefeita Municipal em exercício. Da mesma forma, o Poder Executivo pretende a abertura de crédito no orçamento do município, junto a diversas secretarias municipais. A iniciativa dos projetos de lei suplementação é exclusiva do prefeito municipal, consoante disposição da lei orgânica, e podem sofrer emendas por parte dos vereadores, contanto que tais emendas não descaracterizem o projeto original. Como já dito, os créditos vêm previstos no artigo 167 da Constituição Federal e na Lei 4.320 de 1964. Com relação à constitucionalidade, o projeto é constitucional, elaborado entre a técnica legislativa, com pareceres favoráveis das comissões permanentes.
Em discussão, os pareceres são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei número 025/2020 permaneçam como estão, os que discordam manifestem colocando em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto jurídico para emitir parecer quanto a aspectos técnicos e jurídicos. Projeto de resolução do Legislativo número 024/2020. Projeto de Resolução 04/2020 dispõe sobre o acesso ao serviço do Poder Legislativo e regulamenta a realização das sessões durante o período de calamidade pública decretado em decorrência da pandemia do coronavírus Covid-19. Considerando a emergência em saúde pública de importância nacional declarada pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020 em razão do novo coronavírus, Covid-19, considerando a Lei Federal 3.979 de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2020, considerando o estado de calamidade pública nacional reconhecido pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo número 6 de 20 de março de 2020, considerando o reconhecimento do estado de calamidade pública do Estado do Rio Grande do Sul por meio do Decreto Estadual número 55.128 de 18 de março de 2020, considerando o reconhecimento do estado de calamidade pública municipal por meio do Decreto Executivo número 2.246 de 23 de março de 2020, considerando a necessidade de estabelecer medidas para prevenir a infecção e a propagação do coronavírus no âmbito do município de Nova Boa Vista, bem como preservar a saúde de todos que frequentam a sede do Poder Legislativo. Artigo 1º. Estabelece as regras adotadas no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, relacionadas ao acesso aos seus serviços e à realização das sessões, em decorrência da decretação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de coronavírus Covid-19. Artigo 2º. O acesso às dependências do prédio da Câmara Municipal de Vereadores fica restrito aos vereadores, servidores e fornecedores de materiais indispensáveis à continuidade das atividades administrativas e legislativas. Parágrafo único. Caberá à Presidência autorizar o acesso de outras pessoas quando entender essencial para o desenvolvimento das atividades do Legislativo. Artigo 3º. Ficam mantidos os canais de acesso eletrônico por meio da Rede Mundial de Computadores aos serviços da Câmara, como o Serviço de Acesso às Informações Públicas e a Ouvidoria. Parágrafo único. O acesso ao serviço da Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores será realizado por meio do endereço eletrônico câmara@novaboavista.rs.gov.br ou pelo telefone através do número 54 3360 1088. Artigo 4º. Ficam suspensas as realizações de sessões ordinárias presenciais durante o período de vigência desta resolução, assim como os prazos regimentais de tramitação das proposições em andamento, podendo as mesas ocorrerem de forma virtual. Parágrafo único. O expediente das sessões ordinárias realizadas no período em que perdurar a situação de calamidade pública em saúde será composto apenas pela ordem do dia, sendo suprimidos os espaços destinados tanto ao pequeno quanto ao espaço do grande expediente, como medida de prevenção à disseminação do coronavírus. Artigo 5º. Durante o período de vigência desta resolução, a Câmara Municipal de Vereadores reunir-se-á em sessões extraordinárias, sempre que necessário, para apreciação de projetos de lei de urgência. Parágrafo único. São considerados de urgência, dentre outros a critério do plenário, os projetos de lei que, direta ou indiretamente, tenham relação com o combate à pandemia do coronavírus Covid-19, assim como aqueles relacionados à continuidade das atividades essenciais do município. Artigo 6º. As sessões extraordinárias poderão ser realizadas no plenário da Câmara Municipal de Vereadores ou por meio virtual. Parágrafo 1º. As sessões que se realizarem no plenário da Câmara serão de acesso restrito aos vereadores e servidores indispensáveis à sua realização, com a finalidade de evitar a aglomeração de pessoas. Parágrafo 2º. As sessões só poderão ser realizadas por meio virtual se todos os vereadores tiverem condições técnicas de acesso à plataforma ou aplicativo utilizado pelo Legislativo. Parágrafo 3º. As sessões por meio virtual serão realizadas em tempo real, sendo considerado ausente o vereador convocado que não estiver conectado à plataforma ou aplicativo utilizado pelo Legislativo, no dia e horário marcados para a sessão, o que não impedirá a sua realização, salvo se não houver quórum, quando será designada nova data. Artigo 7º. Recebido o projeto de lei de urgência, nos termos desta resolução, o Presidente, no prazo de até 24 horas, determinará a convocação dos vereadores para a sessão extraordinária com antecedência mínima de 12 horas.
Parágrafo 1º. A sessão extraordinária observará os prazos regimentais previstos para as sessões desta natureza. Parágrafo 2º. Em decorrência da urgência, poderão ser dispensados os pareceres escritos das comissões e reduzidos os prazos previstos no parágrafo 1º pela metade, a critério da presidência. Parágrafo 3º. No caso de dispensa dos pareceres escritos, a presidência da Câmara determinará a suspensão da sessão por 15 minutos para que as comissões manifestem-se através de seus presidentes oralmente os pareceres. Artigo 8º. Todas as medidas necessárias ao cumprimento da presente resolução ficarão a cargo da mesa diretora. Artigo 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade pública a que se refere. Nova Boa Vista, 24 de março de 2020. Vereadores André Barp, Marli Han, Diógenes Bigelmeier, Neuri Stagmeier, Gilmar Ângelo Martinasso, Sandro Simio, Hildo Cover, Luiz Zengrini, Kleber Badin. Justificativa. Justifica-se o presente projeto de resolução, tendo em vista a necessidade de regrar a utilização dos espaços da Câmara Municipal, bem como a realização de sessões, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, no período em que estiver em vigor o decreto de situação de calamidade pública em saúde, decretado tanto pela União quanto pelo Estado, bem como pelo município de Nova Boa Vista. Assim, a partir de sua aprovação, será permitida a realização de sessões virtuais, a exemplo do que vem ocorrendo já no Senado Federal, cabendo à mesa diretora providenciar todos os meios para que seja possível a realização das sessões, sem interrupção dos trabalhos neste momento tão difícil enfrentado pelo país. Além disso, as sessões ordinárias terão suprimidos os espaços do pequeno e do grande expediente, visando otimizar os trabalhos, permanecendo apenas as deliberações da ordem do dia. Em discussão, os pareceres são favoráveis. Em votação, os vereadores que aprovam o projeto de resolução do Legislativo número 004/2020 permaneçam como estão, os que discordam manifestem colocando em pé. Aprovado por unanimidade. Passamos para a quarta fase da sessão, explicações especiais. Os vereadores que desejam falar possuem um espaço de 3 minutos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão ordinária. Convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 14 de abril de 2020.